Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Thaís Ferreira e eu vim falar aqui neste vídeo hoje com vocês sobre as leis universais, as 7 leis universais conhecidas como o Kybalion, as 7 leis herméticas, a chave mestra ou simplesmente a verdade. Esse conhecimento é um conhecimento transformador que mudou muito a minha vida e tem transformado a cada dia mais. E é um ensinamento que era oculto antigamente, há muitos e muitos milênios atrás, era oculto. E hoje a gente tem a oportunidade de aprender sobre essas leis universais e aplicá-las em nossa vida. Antes, esse ensinamento só era passado de mestre a discípulo e hoje nós temos a honra de compreender como funciona o universo. Os ensinamentos de Ocaibalion, das 7 leis universais, eles vieram do Antigo Egito, trazidos do seu criador, que foi chamado de Hermes Trismegisto. E Hermes Trismegisto significa o 3 vezes grande e também é conhecido como fonte de sabedoria. Não se sabe muito a respeito da história de Hermes Trismegisto. No próprio livro Ocaibalion fala que realmente nem se sabe se realmente foi um homem, se esse homem realmente viveu aqui. Mas o que se tem sobre ele é que ele foi esse grande transportador desses conhecimentos, que foi o primeiro mestre e ele também é o criador de muitas outras ciências ocultas por aí. E agora eu vou direto ao ponto e vamos falar sobre essas 7 leis universais, que são elas: mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero. Esses 7 princípios são o elo de ligação que vai fazer você entender como o universo funciona, como a vida funciona e vai facilitar a nossa jornada, o nosso caminho de expansão de consciência. Gente, e esses princípios eles foram trazidos para a gente através de axiomas, que são pequenas frases, pequenas sentenças que têm um significado muito além daquilo que ela simplesmente ali visualiza. Então, o axioma que traduz a lei do mentalismo é: o todo é mente, o universo é mental. Ou seja, tudo que existe, tudo que é palpável, tudo que a gente vê, sente, está contido dentro da mente do todo. Porque o universo é mental, uma criação da mente de Deus. E assim como Deus cria universos, galáxias e por aí vai, nós temos o potencial de trilharmos, de criarmos a nossa vida, as nossas experiências aqui na nossa existência. Por isso é tão importante a gente entender esse conceito e ele é a base para a chamada lei da atração, que diz que a partir dos nossos pensamentos a gente consegue criar, moldar a nossa realidade. E a gente não pode entender isso de uma forma grosseira. Não é que tudo que você pensa você vai criar, mas isso significa que nós, assim como o todo, o grande, ele tem o poder ali de criar. Nós também, como centelhas de Deus, como partes, uma célula desse todo, também temos em um potencial menor essa possibilidade de criar, ou seja, de moldar a nossa vida. E o segundo princípio, ou lei universal, é a lei da correspondência, que o axioma diz: assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Ou seja, significa dizer que o que se aplica em cima se aplica embaixo, o que se aplica no macro se aplica no micro. Por exemplo, Deus é o Todo-Poderoso que tem o poder. Até a gente fala que somos, a Bíblia diz, somos a imagem e semelhança de Deus. Mas não é para entender no sentido literal. Nossa, Deus tem um Deus lá em cima, que ele é humano, assim, a aparência física humana como eu, então ele é semelhante. Não, é semelhante no sentido de criar. Ele cria galáxias, planetas e nós criamos, moldamos a nossa vida, a nossa existência. Temos esse potencial. Então, quer dizer, a palavra que mais define essa lei da correspondência para mim é a similaridade. A gente tem que observar as similaridades na vida e também significa dizer que a lei da correspondência, ela é similar entre os planos. Primeiramente, o plano físico, o plano mental e o plano espiritual. O plano físico, que é esse aqui palpável, que a gente vive, que a gente habita, terceira dimensão. O plano mental, que é um plano mais sutil,
e o plano espiritual, que é ainda mais sutil ainda do que o plano mental. Então, a lei, independente de qual plano de existência, a lei está ali e se aplica. E se você chegou até aqui, continue aqui no vídeo, vamos compartilhar, curtir esse vídeo para o nosso canal crescer, essa mensagem chegar a mais e mais pessoas. Conto com você. E a terceira lei que eu venho falar aqui com vocês é a lei da vibração, cujo axioma diz: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Ou seja, aparentemente você olha, por exemplo, essa garrafa aqui. Você acha que a garrafa está parada, só que não, ela está vibrando. Tudo vibra. O imaterial, o material, tudo vibra. Os tijolos, uma casa, um celular, tudo está vibrando, porque tudo tem partículas subatômicas que ficam ali sempre em constante vibração, sempre em movimento. E quanto mais alta a vibração, mais alto se encontra na cadeia de evolução. Ou seja, por isso que eu sempre falo aqui nos vídeos, gente, vamos ficar de olho, vamos vigiar os nossos pensamentos, vamos elevar a nossa vibração. Olha, a vibração, ela tem o poder de moldar a nossa vida, a gente tem que elevar a nossa frequência, porque a vibração é o que faz a gente se conectar. Quanto mais vibrar, mais a gente vai para frequências elevadas. Então é muito importante definir, saber que nada está parado, tudo vibra, tudo está em movimento. Não há nada parado no universo. Até aquelas as pedras que falam ali que é um material sem vida, eles também estão vibrando o tempo inteiro. As pedras estão vibrando, o mar, a água, tudo vibra, nada está parado. Pensamentos, sentimentos e emoções também vibram. Eles trazem uma informação para o nosso corpo. Então a gente tem que estar atento para o quê? Não vibrar nas frequências grosseiras de palavras ruins, sentimentos ruins, porque as vibrações, as palavras, os sentimentos, eles emitem vibrações. E a quarta lei é a lei da polaridade, que diz assim o axioma: tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos. Semelhante e dessemelhante são o mesmo. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se encaixam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. E o que isso significa? Significa que os opostos são a mesma coisa. O que diferem neles é o grau. Ou seja, amor e ódio, alegria e tristeza, quente e frio. Quente e frio é a mesma coisa, temperatura, o grau é a mesma coisa, o que difere é o grau. Então, gente, para quem quer aprender sobre controlar, dominar a capacidade mental, controlar as emoções, se livrar da ansiedade, é muito importante que compreenda esse princípio da polaridade e também o do ritmo, que eu já vou falar. E assim, eu até gravei um vídeo e deixei aqui no canal sobre como você usar as leis universais para controlar a ansiedade e depressão. Então, eu vou deixar o vídeo aqui no link para vocês verem depois. E o nosso quinto princípio é o princípio do ritmo, cujo axioma diz: tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. O que significa dizer que tudo tem uma oscilação, como se fosse um pêndulo, que ora está à direita, ora está à esquerda, que está sempre se movimentando. Tudo tem um ritmo. E a lei do ritmo é muito fácil de entender quando a gente observa ao nosso redor, aqui no nosso planeta. A gente vê as fases da lua, as estações do ano, o movimento das marés. Então sempre tem um ritmo, um início e um fim, um fluxo e um refluxo. Da mesma forma, nós também oscilamos o nosso pensamento, o sentimento, a gente vai entre um polo e outro, de alegria para tristeza muito rápido às vezes, e a gente pode entender essa lei observando também as nossas mudanças de humor, os nossos ciclos da nossa vida. Então, se a gente já souber
o movimento que o pêndulo está fazendo na nossa vida, para onde a gente está caminhando nesse ciclo, a gente vai poder controlar as situações e moldar a nossa realidade de forma muito melhor. Porque assim a gente vai conseguir controlar os nossos ciclos, os nossos estados mentais e emocionais e viver melhor. E o sexto princípio é o princípio da causa e efeito, cujo axioma diz: o que define essa lei é que não existe o acaso. Nada acontece por acaso, tudo tem a sua causa. Nada escapa à lei. Tudo tem uma razão. E o que define essa lei é que não existe acaso. Tudo tem um motivo, tudo tem uma razão. Não existem coincidências. Tudo tem um motivo, nada escapa à lei. E no próprio livro, o Caibaro fala que nós não somos vítimas da nossa hereditariedade. Compreendendo esse princípio da causalidade, nós nos libertamos, nós deixamos de ser como as massas populares que são facilmente conduzidas pelos desejos e pelas vontades dos outros. Quando a gente internaliza, entende essa lei, a gente vira o governante da nossa vida, porque a gente entende que nada é por acaso, não existe coincidências e tomamos as rédeas da nossa vida e assumimos o governo da nossa vida, da nossa existência. Chegando aqui na nossa última lei, que é a lei do gênero. E eu já te adianto que gênero, a lei do gênero, nada tem a ver com sexo. Então, vamos entender como que é esse axioma, que diz o seguinte, o axioma: o gênero está em tudo, tudo tem seu princípio feminino e masculino, o gênero se manifesta em todos os planos. Gênero significa gerar, produzir, criar, ou seja, são duas energias distintas, criadoras, que geram as coisas e elas estão aplicadas nos três planos da existência, tanto no físico, tanto no mental, quanto no espiritual. Aqui no plano físico a gente vê muito facilmente como se fosse homem e mulher. Em tudo na natureza, feminino e masculino, homem e mulher. Só que ela também está presente sobre outras formas nas outras dimensões, dos outros planos. Na cultura oriental, o pessoal chama de yin e yang, feminino e masculino, masculino e feminino. E a gente pode observar isso em tudo. Por exemplo, no átomo, tem as cargas elétricas positivas e as negativas. Próton, carga elétrica positiva, e elétrons com carga elétrica negativa. Não quer dizer que um é mais importante do que o outro, mas os dois são forças, energias complementares. Isso que a gente tem que entender. E quando a gente observa também o nosso corpo, homem e mulher, nós temos hormônios femininos e masculinos. A diferença está na quantidade. Então, esse princípio, se você for observar, está em tudo. A gente pode até levar a outro exemplo, que é, a gente vê muito falar, às vezes, lendo livro ou vendo palestras, mente consciente, mente objetiva, mente ativa, mente voluntária, que quer dizer que é a energia masculina. E quando a gente fala mente inconsciente, mente subconsciente, mente subjetiva, estamos falando dessa fator feminino, dessa energia feminina. Então, todos nós temos mente objetiva e subjetiva, consciente e inconsciente. E por que é importante a gente também entender esse princípio do gênero, no sentido de que a gente, aprendendo ele, internalizando, a gente vai saber qual a energia que está predominando na nossa vida. Se é mais uma energia feminina ou mais uma energia masculina. Porque às vezes eu sou mulher, mas me encontro numa energia extremamente masculina, desequilibrada. Só que, às vezes, tem momentos que eu preciso entrar na minha energia masculina para resolver situações que requerem essa energia. Então, o equilíbrio disso é a gente saber dominar essa lei para a gente poder dançar entre essas energias e sabê-las usar e saber em qual energia a gente funciona melhor, em qual energia que a gente está em cada momento. Gente, e aqui eu encerro esse vídeo. Eu estou muito feliz de falar sobre esse tema, porque para mim é um assunto assim transformador. Eu espero que vocês tenham aprendido, entendido sobre essas leis.
Eu convido vocês a voltarem o vídeo, assistirem novamente. Convido também, para quem quer se aprofundar nesses estudos das leis universais, a ouvirem aqui o audiobook que eu estou disponibilizando toda semana. Eu gravo um capítulo e coloco aqui no canal. Então, eu convido vocês para escutar também esses audiobooks. Está disponível aqui na descrição. Então, muito obrigada por ter ficado até o final do vídeo e eu desejo sempre muita saúde para você.